Olá, queridos irmãos, vamos a mais uma leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Jamais esquecendo de rogar a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, o amparo, para que possamos compreender os conteúdos que essa obra luminosa nos oferece para o nosso próprio aprimoramento. Estamos no livro 2, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, item 2, União da Alma com o Corpo, Aborto. Pergunta 344 de Allan Kardec. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que se vai encurtando cada vez mais até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então se escapa de seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Vejam que tema incrível! É a oportunidade que Deus Pai dá a cada espírito de desenvolver-se e progredir. Nenhum espírito progride senão pela encarnação. Em A Gênese, no capítulo 11, quando se fala da Gênese espiritual, no item Encarnação dos Espíritos, Kardec nos remete a essas reflexões. Número 17. O Espiritismo nos ensina de que maneira se opera a união do espírito e do corpo na encarnação. O espírito, pela sua essência espiritual, é um ser definido, abstrato, que não pode ter uma ação direta sobre a matéria, sendo-lhe necessário um intermediário. Esse intermediário está no envoltório fluídico que se faz de alguma sorte parte integrante do espírito, envoltório semimaterial, quer dizer, tendo da matéria por sua origem e da espiritualidade por sua natureza etérea. Como toda matéria, ela é aurida no fluido cósmico universal, que sofre nessa circunstância uma modificação especial. Esse envoltório, designado sob o nome de perispírito, de um ser abstrato, faz um ser concreto, definido, perceptível pelo pensamento. Ele o torna apto para agir sobre a matéria tangível, do mesmo modo que todos os fluidos imponderáveis, que são, como se sabe, os mais poderosos motores. O fluido perispiritual é, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. Durante a sua união com o corpo, é o veículo de seu pensamento para transmitir o movimento às diferentes partes do organismo que agem sob o impulso de sua vontade e para repercutir no espírito as sensações produzidas pelos agentes exteriores. Ele tem por fio condutor os nervos. Como no telégrafo, o fluido elétrico tem por condutor o fio metálico. 18. Quando o espírito deve se encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que é somente uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe para o qual se acha atraído por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se aperta. Sob a influência do princípio vital material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, une-se molécula a molécula com o corpo que se forma, de onde pode-se dizer que o espírito, por intermédio de seu perispírito, toma de alguma sorte
raiz nesse germe como uma planta na terra. Quando o germe está inteiramente desenvolvido, a união é completa e então ele nasce para a vida exterior. Vejam aí esse trecho lido da Gênese, o quanto nos traz de esclarecimento, porque nós somos espíritos e o espírito é um ser indefinido. Precisamos do perispírito, que como o corpo físico ele é de matéria, porém mais sutil, que se forma a partir do fluido cósmico universal. Então, o espírito, saindo das mãos do Criador simples e ignorante, em seu processo de progressão, reveste-se do perispírito e do espírito na ocasião da encarnação para passar por provas e expiações e buscar o seu aprimoramento. Então, quando ele coloca aqui, quando o espírito deve se encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico o liga, sai do perispírito dele e o liga ao germe para o qual se acha atraído. Desde o momento da concepção, esse germe já é a célula ovo e, ao desenvolver-se, vai receber o nome de feto. Retornando ao Livro dos Espíritos, próxima pergunta 345. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a tomar o corpo que lhe foi designado? A união é definitiva no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que foi designado para o corpo. Mas, como os laços que o prendem são muito frágeis, fáceis de romper, podem ser rompidos pela vontade do espírito que recua ante a prova escolhida. Nesse caso, a criança não vinga. Vejam que interessante, via de regra, há todo um cuidado, um preparo, um acompanhamento da espiritualidade superior nos processos reencarnatórios. Porém, ainda assim, na maioria dos casos, o espírito é respeitado no seu livre-arbítrio e pode ocorrer que ele desista da prova. E aí, então, a criança não vinga. E não há aproveitamento desse corpo que foi pensado, projetado para aquele espírito que recua diante da prova. Pergunta 346. Que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morrer antes de nascer? Escolhe outro. 346A. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? As imperfeições da matéria, na maioria das vezes, são a causa dessas mortes. Então, referente a esta última pergunta, o que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morrer antes de nascer, então, o que significa ali que o espírito quer a oportunidade da reencarnação. Só que o corpo físico morre. E aí os espíritos já respondem aqui que ele escolhe outro e que, na maioria das vezes, a questão dessas mortes prematuras é a imperfeição da matéria, como bem respondeu a espiritualidade superior a Kardec. Pergunta 347. Que utilidade pode ter para um espírito a sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois de nascer? O ser ainda não tem consciência bastante desenvolvida da sua existência. A importância da morte é quase nula. Frequentemente, como já dissemos, trata-se de uma prova para os pais. Então vejam que nesses casos em que nasce ali a criança e dias depois morre e desencarna,
normalmente é uma prova para os pais, como deixa claro também a espiritualidade aqui. 348. O espírito sabe com antecedência que o corpo por ele escolhido não tem possibilidade de viver? Sabe algumas vezes, mas se o escolheu por esse motivo, é que recua ante a prova. Bem interessante essa resposta, porque nesse caso dos espíritos que vêm, renascem, ficam poucos dias e a prova é para os pais, esse espírito normalmente sabe disso, compreende e colabora. Agora, um espírito que com antecedência sabe, mas escolhe por esse motivo aquele corpo que não vai vingar, aí sim ele pode mostrar que é um recuo que ele tem diante da prova ao escolher um corpo que sabe ele que não vai vingar. 349. Quando falha uma encarnação para o espírito, por uma causa qualquer, ela é suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre imediatamente. O espírito necessita de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação instantânea decorra de uma determinação anterior. Então vejam que esses casos são acompanhados caso a caso, segundo a espiritualidade superior e a programação que deva passar ali o espírito, bem como seus familiares. 350. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança e não podendo mais retroceder, lamenta algumas vezes a escolha feita? Queres perguntar se, como homem, ele se queixa da vida que tem? Se desejaria outra? Sim. Se lamenta a escolha feita? Não, porque não sabe que a escolheu. O espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha de que não tem consciência, mas pode achar muito pesada a carga e, se a considera acima de suas forças, é então que recorre ao suicídio. Aqui nesse trecho fica claro então que ao mergulhar no corpo físico, o espírito esquece de tudo o quanto estava vivenciando na erraticidade no plano espiritual. É uma bênção que Deus concede ao ser que reencarna, né? Esse esquecimento do passado. É como se estivesse zerando ali a quilometragem para poder reiniciar. Por isso que ele diz que o espírito não se lembra da escolha feita, por isso ele não pode se lamentar pela escolha, ele não tem consciência da escolha. Porém, há aqueles que sentem muito pesada a carga, acreditam que está acima das suas forças e então recorrem ao suicídio, por desconhecimento de que só prolongarão o sofrimento, optando por esta, entre aspas, saída. 351. No intervalo da concepção ao nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Mais ou menos segundo a fase, porque não está ainda encarnado, mas ligado ao corpo. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito, advertido assim de que chegou o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado se apaga desde que entrou na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória no seu estado de espírito. Então vamos pensar sobre isso. Assim que ocorre a concepção, o ser que vai nascer é ligado ali ao feto, né? A célula ovo primeiro e ao feto,
pelo cordão fluídico que se forma e, ao mesmo tempo, entra num processo de perturbação que vai ocorrendo gradualmente até o momento do nascimento. 352. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Não, elas se desenvolvem gradualmente como os órgãos. Ele se encontra numa nova existência. É preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a um homem que acorda e se encontra numa posição diferente da que ocupava antes de dormir. 353. A união do espírito com o corpo, não estando completa e definidamente consumada, senão depois do nascimento, pode considerar-se o feto como tendo uma alma? O espírito que deve animar existe, de qualquer maneira, fora dele. Propriamente falando, ele não tem uma alma, pois a encarnação está apenas em vias de se realizar, mas está ligado à alma que deve possuir. Então é o que vimos, né? Consolida-se ali os ensinamentos, as informações das questões anteriores. No momento da concepção, o espírito é ligado ao feto, muito próximo ali, nesse processo que vimos de perturbação que vai ficando cada vez mais intenso até o momento do nascimento, quando se completa a ligação da alma à criança, ao bebê, e aí o espírito renasce. 353. A união do espírito com o corpo, não estando completa e definidamente consumada, senão depois do nascimento, pode considerar-se o feto como tendo uma alma? O espírito que deve animar existe de qualquer maneira fora dele. Propriamente falando, ele não tem uma alma, pois a encarnação está apenas em vias de se realizar, mas está ligado à alma que deve possuir. 354. Como se explica a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que completa ao nascer com a vida espiritual. 355. Há, como o indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidade de viver. E com que fim isso acontece? Isso acontece frequentemente e Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a encarnar. Se for a prova para os pais, é a da perda ali, da valorização da gestação. Se for prova para o espírito que estava destinado a encarnar, é a valorização da vida também por esse irmão. 356. Há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito? Sim, há as que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se nelas. É somente pelos pais que essa criança nasce. 356a. Um ser dessa natureza pode chegar ao tempo normal de nascimento? Sim, algumas vezes, mas então não vive. 356b. Toda criança que sobrevive tem, portanto, necessariamente um espírito encarnado em si? Que seria ela sem o espírito? Não seria um ser humano. Então vejam, há situações em que as provas são exclusivamente aos pais. Então há ali toda a gestação, mas não há espírito ligado a esse corpo. São os casos dos natimortos, que se refere aqui à pergunta 356, a primeira pergunta dessas, né?
Há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação? Sim, há as que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se nelas. É somente pelos pais que essa criança nasce. Então, é uma prova que os pais passam para a valorização. Tudo é sábio nas leis divinas. Deus provê a tudo. Quanto mais a gente busca estudar sobre essas questões e à luz desse livro maravilhoso, mais vamos compreendendo sobre nós mesmos e observando não só as provas às quais passamos, as expiações, como também do nosso próximo, compreendendo de uma maneira maior as nossas experiências de vida, objetivando cada uma delas o nosso progresso, o nosso melhoramento moral. Então, que possamos estar atentos, buscando sempre a lucidez, observando cada situação que ocorre conosco ou com o próximo e fazendo o melhor para aproveitar as lições que nos são dirigidas. Por enquanto, ficamos por aqui. Até o próximo encontro.